Boa tarde, pessoal. Vamos para mais um vídeo e esse vídeo será sobre radiciação, propriedades e, em particular, a propriedade radical de um produto. E o que é o radical de um produto? Então, vamos enunciar essa propriedade. A propriedade é a seguinte: é uma raiz enésima de um produto A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Este enésima ou enésima, ele é uma forma de ser lida para qualquer número que n, para um número n, e este n é um número qualquer maior do que 1, certo? Então, o que significa exatamente isso daqui? Isso aqui facilita bastante quando você deseja calcular a raiz quadrada de um número. Ele facilita bastante. Você talvez não precise de técnicas do tipo que eu expliquei no vídeo anterior, que é calcular a raiz quadrada de um número, ou raiz cúbica, que eu ainda não expliquei, de um número usando algum algoritmo, né? Vamos fazer o primeiro exemplo aqui, para que você possa entender, né? Exemplo A. Este A é um número positivo, né, ou negativo, depende da situação em que você se encontra, né? Então, assim, se o teu expoente for positivo, teu índice for positivo, então aqui dentro você tem que ter uma multiplicação que resulta em valor positivo, né? Se teu índice for ímpar, aqui pode ser positivo ou negativo. Esses detalhes não entramos ainda, mas vamos lá. Então, digamos que eu queira calcular a raiz quadrada de 16. Digamos que você não saiba calcular a raiz quadrada de 16. Digamos mesmo, tá bom? Aqui o índice, na verdade, é 2. Você poderia dizer assim, no lugar desse m, você poderia, do n, você poderia dizer o seguinte: 2 ésima, né? E não perde o sentido, certo? Mas ninguém diz 2 ésima, e nem eu nunca disse isso. Então, assim, então a raiz quadrada de 16. Bom, o que você vai fazer? Esse 16 aqui, ele é um produto. Ele é produto de dois números, digamos. Ele pode ser escrito assim, como a raiz quadrada de 2 vezes 8. Vocês concordam com isso? 2 vezes 8 é 16. Só que a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada... aliás, a raiz quadrada de 2 vezes 8, se você utilizar essa propriedade aqui que eu acabei de enunciar, que seria o produto ser separado em raízes aqui, né? Então você teria o seguinte: raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Tranquilo? Sim, tranquilo. O problema é, raiz quadrada de 2 não é uma raiz quadrada exata, né? E a raiz quadrada de 8 também não é uma raiz quadrada exata. Então esta multiplicação ela não é conveniente. Ela não é conveniente. Certo? Não é. Ora, se não, e olha, não significa que você não possa calcular isso. Sim, você pode calcular. Se você utilizar, por exemplo, aqui o resultado da raiz de 2, que é um número decimal infinito, né, dá 1,41, 42 e assim vai, vezes a raiz de 8. A raiz de 8 eu não sei. Vamos fazer o uso aqui da calculadora. Está aqui no cantinho. Então vamos pegar aqui. Raiz. Opa! Só um pouquinho que o meu problema. Deu problema aqui, mas eu já vou chamar ela de novo. Olha só.
Deu pane. Então aqui, eu vou escrever aqui. Não está aparecendo. O que deu? Só um minutinho, né? Pane. Isso aí deu pane. Enfim. Eu vou colocar aqui o raiz quadrada de 8. Seria 2,82, 84 e assim sucessivamente. Certo? Vamos colocar aqui. Seria 2,82, 84 e assim vai, né? O problema está em multiplicar isso, não é verdade? Como é que você vai multiplicar isso para ter a raiz quadrada de 16? Na verdade, esse resultado aqui ele dá o resultado exato se você multiplicar. Só que como é que você vai calcular com infinitas casas? Multiplicar um número com infinitas casas? Complicado, né? Não que seja impossível de você fazer isso aqui. Isso aqui, se você multiplicar, você vai ter que multiplicar com uma quantidade limitada de casas. E tu vai ter um valor próximo aqui, né? Vai ter uma aproximação aqui. Certo? Então, melhor do que isso, vamos encontrar uma multiplicação conveniente. Ó. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 16 é a mesma coisa que o quê? Que a raiz quadrada de quem? O que é 16? 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4. Concordam? Vejam que aqui eu já estou transformando 16 em um produto. Ó. Isso aqui é um produto. Certo? Produto de dois números. E eu posso, pela propriedade aqui, dada aqui em cima, separar esse produto aqui, ó, que está aqui dentro do radical, em duas raízes quadradas. Então, em dois radicais. Então, olha só. Então, seria a raiz de 4, que é desse aqui que eu estou pegando, vezes a raiz de 4, que é esse outro aqui, não é? Ora, qual é a raiz deste 4 aqui? A raiz deste 4 é 2. Vezes... Qual é a raiz deste 4? É 2. Então, 2 vezes 2 multiplica 4. Certo? Então, a raiz quadrada de 16 passa a ser quanto? Passa a ser 4. Tranquilo? Isso aqui é fácil. Talvez para muitos não haveria necessidade disso tudo. Né? Mas peguei um exemplo simples assim para que você possa já vislumbrar quando tu tem um exemplo mais complexo você utilizar da mesma forma, não vai mudar nada, da mesma forma. Então vamos lá, vamos passar para o próximo exemplo. Continuando, então assim, vamos reescrever de novamente essa propriedade, né? Vamos reescrevê-la. Então, A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Certo? Se você tivesse no lugar do N o 2 ao quadrado, seria assim. Então, a raiz quadrada de A vezes B, que será raiz quadrada de A, vezes raiz quadrada de B. Certo? Tá. Se você tivesse uma raiz cúbica de A vezes B, você teria raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de B. E assim sucessivamente, né? Para cada índice você teria um desmembrar do produto em um produto de radicais, certo? Então, o exemplo B, eu vou pegar aqui um exemplo B um pouquinho mais elaborado, né? Vou fazer assim, raiz quadrada de quem? De um número um pouco maior. Vamos sentir a dificuldade. 2.916. Aí a questão é essa. Como é que eu vou calcular essa raiz quadrada aqui quando eu não tenho a mínima noção de qual seria a multiplicação que geraria 2.916? Eu não sei, né? Em princípio eu não sei.
Mas não é assim difícil, não. O que você vai fazer? Você vai fazer o uso da decomposição, ó, vamos escrever aqui, ó. Decomposição em fatores primos. Em fatores primos é o seguinte, fator são aqueles componentes da multiplicação, né, os números que fazem parte da multiplicação. Não o produto, mas sim aqueles que estão multiplicando entre si. E primo porque envolve números primos. E eu vou colocar aqui rapidamente uma relação de primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13, e o que mais? 17, 19, 23, 29 e assim vai, né? Os números primos é um conjunto de números em que ele não tem fim. Um primo é quando ele tem como divisor apenas o número 1 e apenas ele mesmo, certo? Ou seja, um número para ser primo, né, digamos o número 11, né, ele é primo se no divisor, aqui, ó, aqui no divisor, ele for divisível por 1 ou por ele mesmo. Se você aí vai ter só para o número 1, no caso, o número 1 aqui, ó. Qual é o número que vezes 1 dá 11? O próprio 11, né? Aí dá 11 e dá resto 0. Fechou, né? Tá. Agora, se eu pegar, por exemplo, o 11, dividir por outro número, não vai dar resto 0. Se dividir por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não dará resto 0. Vai dar resto 0 agora com ele mesmo, 11. Então, qual é o número que multiplicado por 11 dá 11? 1. 1 vezes 11, 11, deu resto 0. Então, ele tem dois divisores, ó, o divisor 1 e o divisor 11. Se isso acontecer, então o número em questão é primo. Certo? Entendido isso? Tá. Se aparecer um outro número que possa ser posto no divisor e dividir, além dele mesmo e do 1, então ele não é primo. Rapidinho, uma situação. O 15. 15 dá para dividir por 1? Dá. Por 2 não. 3 dá? Então dá por 1. Dá para dividir por 3. Certo? Dá exato. Dá para dividir por 5. Dá exato. E depois dá para dividir por ele mesmo. Por 15. Então veja bem, ele tem 4 divisores. 4 valores que podem ser inseridos aqui no divisor. E dá no final o resto 0. Certo? Se isso acontecer, mais de 2 divisores, aqui tem 4 divisores, o número passa a não ser primo. Ele não é primo. Passa a ser, não, aliás, não é. Pronto. Enfim. Agora, o que nós vamos fazer? Pegar esse número 2916 e fazer uma decomposição em fatores primos dele. Então, olha só, eu fiz uma coisa arada aqui. Vamos apagar essa coisa arada, né, para poder fazer o uso aqui do nosso cantinho. Aí temos espaço. Bom, não vamos perder o foco aqui, pessoal. Vamos lá. Isso aí. Então, 2000. Preto não. 2916. Se nós decompormos em fatores primos, o número é par, dá para dividir por 2. Vamos usar a calculadora aqui agora, né? A calculadora aqui ela pode ser útil aqui para nós. Então aqui, para não perder tempo. 2000. Ele não faz. Ali de novo. De novo deu problema. Tá. Vou parar aqui. Então, o número 2916 dividido por 2, está aparecendo ali no cantinho, né? É igual a 1458. Então, vamos escrever isso, né? 1458.
Este número é par, ainda é possível de dividir por 2. Então vamos lá dividir por 2 novamente. Vamos dividir por 2. Ó. Esse ans que aparece ali significa resposta, né, em inglês. Então a resposta que eu obtive antes dividido por 2 é igual a 729. Então, vamos lá. Escrevendo aqui. 729. 729 não é um número par, então dá para dividir por 2, certo? Será que dá para dividir por 3 aqui agora? Então vamos tentar fazer essa divisão por 3. Vamos lá, então. Então, 729 dividido por 3. Deu exato, deu 243. Então, vamos escrever isso. 243. 243 é possível ser dividido ainda? Bom, há uma coisa que talvez vocês não conhecem, né? Que é o seguinte. 243, 243, se somados dá quanto? Dá 9? Dá 9. Então, se a soma dos algarismos resulta em um número múltiplo de 3, né? Ou seja, um número, vamos botar assim, né? Um número que está na tabuada de 3, então 243 também dá para dividir por 3. Então dá para dividir por 3. E 243 por 3 já não precisa mais de calculadora, que eu já sei. Dá 81. 81 dá para dividir por 3, né? Novamente. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dá para dividir por 3, que dá 9. E 9 dá para dividir por 3, que dá 13. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Fechou? Então tá. Veja bem, o que nós temos aqui? Ó? 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. O que nós temos aqui? 3 vezes 3, que é 9. Esses números que nós colocamos aqui, ó, na decomposição, eles são os divisores. Então, se você pegar todos os divisores aqui e multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, o resultado dá 2.916. Muito bem. Mas eu estou fazendo por partes. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Este 3 vezes 3 também é 9. E este outro 3 vezes 3 também é 9. Certo? Vamos escrever isso então aqui, ó. Vamos escrever isso aqui então aqui. Vamos escrever em partes assim, ó. Quer ver, ó? Porque se tu pegar agora esses resultados dessas multiplicações parciais que eu fiz aqui e fizer 4 vezes 9, 36. 36 vezes 9, já não sei. Tem que ver quanto que dá. Ó, vamos pegar a calculadora. Aqui, ó. Vamos zerar aqui. 36 vezes 9, 324. 324, né? Deu até aqui, ó. Vamos ver aqui. 324 vezes aquele 9, 2016. Então eu posso escrever 4 vezes 9 vezes este 9 aqui vezes este 9 aqui. O que nós temos aqui? Nós temos um produto de fatores. E esses produtos de fatores que estão no radical, eles podem ser separados em radicais. Ah, mas tu tem quatro fatores aqui. Você pode separar esses 4 fatores em 4 radicais. Não tem problema. Aqui um exemplo de 2. Por quê? Porque você tem 2 fatores. Se tivesse 3 fatores, seria 3 radicais. Então seria assim, ó. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9, que é este aqui, estou pegando. Agora o outro, raiz quadrada de 9, vezes o outro ali, que é a raiz quadrada de 9. Então tenho 4 radicais. Os 4 fatores foram abertos, vamos colocar assim, como o produto de 4 fatores de raízes quadradas. Ora, qual é a raiz de 4? Sabemos de cabeça, que é 2. Vezes, ó, raiz de 9, 3. Vezes, ó, qual é a raiz de 9? 3. Vezes, qual é a raiz de 9?
3. Se nós multiplicarmos esses valores aqui, essas raízes, nós vamos ter 2 vezes 3, até aqui, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, a raiz quadrada de 2.916 é 54. Vamos testar isso? Vamos lá, vamos colocar na calculadora aqui. Vamos zerar. Então aqui, ó, raiz, certo? Raiz quadrada de 2.916. 54. Perceberam? Então, este é um jeito de se calcular raiz quadrada, né? Mas de quando nós temos um número que é um quadrado perfeito. Neste caso aqui, ó, o 2.916, ele é um quadrado perfeito. Agora, serve para quê também? Vamos lá, vamos ver aqui. Próxima página, próxima tela. Vamos ver aqui. Eu não vou me demorar demais, já faz 20 minutos. Mas eu posso fazer deste aqui, ó, tá bem? Vamos fazer um exemplo C aqui, de uma raiz cúbica. Né? A raiz cúbica de 1728. Da mesma forma, eu não sei quem é os fatores que multiplicados entre si resultariam em 1728. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma decomposição fatores primos. 1728 e vou dividir. Vou dividir por 2. Né? Dividindo por 2, vamos lá. Vamos zerar. 1728 dividido por 2. 864. Então escrevamos isso. 864. Dividido por 2 dá 432. Novamente, por quê? Porque ainda é par, né? Dividindo por 2 dá 216. Dividindo por 2, isso dá 108. Concordam? Dividindo por 2 dá 54. Dividindo por 2 dá 27. E agora? 27 não dá mais para ser dividido por 2, e sim por 3, que dá 9. Que 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. Dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Naquele exemplo anterior ali, nós separamos as multiplicações aqui nesses fatores primos aqui, né? De 2 em 2. Por quê? Porque era raiz quadrada. Aqui nós vamos separar de 3 em 3. Por quê? Porque é raiz cúbica. Se fosse raiz quarta, você separaria de 4 em 4. E assim sucessivamente. Então, de 3 em 3. Ó. Aqui nós temos 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aqui, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ó, desse 2 por 2 por 2, 8. E agora, este aqui. Ó. 3 vezes 3, 27. Então, nós temos 3 fatores aqui também. E nós vamos transformar agora nossa raiz cúbica ali em um produto de 3 fatores. Ó, raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 8 vezes... Não. Raiz cúbica de 8 vezes 8 vezes 27. Certo? Ora, separe isso aqui em produto de radicais. Então será a raiz cúbica de quem? De 8, esse 8 aqui, vezes a raiz cúbica de quem? Deste outro 8 aqui, vezes a raiz cúbica de 27. Ora, isso dá quanto? Qual é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica, né, é encontrar a raiz de um cubo é encontrar o lado de um cubo. Né? Ora, é encontrar um número que multiplicado por si mesmo 3 vezes, por que 3? Porque o índice é 3, dá 8. Então seria assim, ó, qual o número que multiplicado por si mesmo 3 vezes, ó, 1, 2, 3, daria 8. E depois, qual o número que multiplicado por si mesmo
3 vezes, que daria 27. Aqui a gente já acha essa resposta, né? A gente acha aqui, ó. Então 2, 2 e 2 daria 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2 vezes. De novo, raiz cúbica de 8, 2 vezes. A raiz cúbica de 27, a gente acha aqui, ó, na decomposição. Então na própria decomposição a gente já acha isso. Então 3 vezes 3 vezes 3. Então a raiz cúbica de 27 é 3. Ora, ao multiplicar esses valores, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz cúbica de 1728 é igual a 12. Vamos ver isso? Vamos pegar aqui. Então. Vamos zerar. E vamos escrever aqui, raiz cúbica. Aqui não tem, em princípio, aqui tem. Então, ó, Shift, né? E eu vou usar aqui, ó, o botãozinho. Talvez não apareça aí para vocês. Né? Então tá, apareceu agora a raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? De 1728. Igual. 12. Ó. Fechou, né? Fechou. O 12 que aparece aqui, ó. É o 12 que aparece aqui. Aqui. Certo? É isso, pessoal. Então, a primeira propriedade, que é a propriedade de um produto, o radical de um produto, que na verdade se transforma em um produto de radicais. Certo? Isso é importante, tá? Muito importante. Isso aí dá uma ajuda grande tanto na aritmética quanto na álgebra, tá? Porque na álgebra também funciona da mesma forma. Então tá. Um abraço a todos aí e valeu! Não esqueça de curtir o canal aí, tá? Seguir, inscrever-se e dar o like se assim você desejar, né? Para que tenha relevância esse canal aqui, né? Abraço a todos, bye.